Vamos começar mais uma videoaula de xadrez, tudo bem? Nessa nossa aula, nós vamos estudar o movimento do cavalo, tá bom? Então eu vou entrar aqui no jogo de xadrez, tá? E aí o que eu vou fazer? Vamos primeiro aqui limpar o meu tabuleiro, né? Eu vou, modo de edição, eu vou limpar o tabuleiro, tudo bem? E o que eu vou fazer? O nosso objetivo é estudar o movimento do cavalo, então eu vou colocar os dois cavalos brancos em suas posições originais e eu vou deixar o rei preto sem nenhuma peça, tá? Somente o rei preto, porque o meu objetivo não é, dar cheque ou dar checkmate, o que eu vou estar explicando mais para frente, mas sim apenas mostrar o movimento do cavalo, tá bom? Então, olha só, eu vou entrar aqui, eu vou inicializar o tabuleiro. Opa, não, fiz tudo errado. Era para fazer o contrário. Vou limpar o tabuleiro. Vou colocar os dois cavalos, tudo bem? Então, os cavalos brancos, eles ficam nas casas B1 e na casa G1. Já os cavalos pretos ficam na casa B8 e na casa G8, tudo bem? Aí, vamos analisar, vamos começar o jogo. Então, vamos aqui, iniciar o jogo. Eu vou jogar com as brancas, tá bom? Vamos lá. O que acontece? O cavalo, ele tem um movimento bastante peculiar. Ele tem um movimento bastante peculiar. Ele faz o movimento dele em L, tá? Então, ele sempre anda. Observem que essas casinhas, olha só, eu vou voltar a jogada. O cavalo, ele faz duas casas na vertical e uma casa na horizontal. Duas casas na vertical, uma casa na horizontal. Ou duas casas na horizontal, uma casa na vertical. Então é assim: 2, 1, 2, 1. E o cavalo, ele pode tanto avançar no tabuleiro, ou seja, ele tanto pode andar para frente, como ele pode andar para trás. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Selecionei o meu cavalo, automaticamente ele está me mostrando para quais são as casas para onde o cavalo ele pode se mover. Tudo bem? Então, ele está me mostrando para mim que o cavalo ele pode se mover para as casas H3, F3 e E2. Tudo bem? Então, o cavalo ele pode se mover para essas casas. O que eu vou fazer? Se vocês olharem, para o cavalo ele chegar na casa H3, que é aqui, ó, ele fez 2, 1, ou seja, 2 na vertical, 1 na horizontal. E aqui, 2, 1, 2 na vertical, 1 na horizontal. E aqui, ó, 2, 1. Ele fez o quê? Ele fez 2 na horizontal, 1 na vertical. Tudo bem? Então eu vou movimentar o meu cavalo. Eu vou colocar o meu cavalo aqui, tá? As pretas jogaram, mas não me interessa o movimento das pretas, porque o meu objetivo aqui é explicar o movimento do cavalo. Vamos ver esse outro cavalo aqui agora? Esse cavalo ele pode fazer, ó, esses três movimentos são permitidos. Ele pode vir para cá, casa A3, casa C3 e a casa D2, tudo bem? E esse cavalo aqui, ó. Olha só que legal. Olha a quantidade de posições para onde o cavalo ele pode se mover. Observem os L's, ó. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Entenderam? Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Observem o cavalo, ele é uma peça em que ele tem um domínio bastante amplo do tabuleiro. Ou seja, olha só, ele pode se mover para muitas casas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou te mover esse cavalo aqui.
Então, eu vou colocar o cavalo que está em B1 na casa C3, tudo bem? Ó, então, é 2, 1. E as pretas jogaram, tudo bem? Vou avançar meu rei só por... tá? Agora, olha só, esse cavalo ele pode ir para todas essas casas, só que ele não pode vir aqui, ó. Ele pode aqui, aqui, aqui. Tá vendo que é L? 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mas aqui ele não pode. Por que que ele não pode? Apesar de ser um L, ó, 2, 1, aqui essa casa está sendo ocupada pelo rei branco, ou seja, está sendo ocupado por uma casa, por uma peça da mesma cor. Então, nessa casa ele não pode vir. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou avançar o cavalo. Vou colocar o cavalo aqui. Vou mexer no meu rei. Olá, observem que o rei preto ele está do lado do cavalo branco. O rei preto ele até poderia querer capturar o meu cavalo, ou seja, porque o rei ele se movimenta uma casa em qualquer direção, né? E ele captura também em qualquer direção aquela peça que estiver a uma casa de distância. Mas o meu rei branco ele está protegendo o meu cavalo branco. E um rei não pode entrar numa casa que é de domínio do outro rei. Por exemplo, o rei branco não pode entrar nessas por causa do rei preto, e o rei preto não pode entrar nessas por causa do rei branco. Eu vou estar explicando isso melhor quando a gente for estudar o movimento do rei. Tudo bem? Então, normal, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar esse meu cavalo, ó. Olha só, quantas casas ele pode ir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar ele aqui. Tudo bem, ó? 2, 1. Que movimento que eu estou fazendo? Movimento de L. Vou também, olha só, a quantidade de casas para onde ele pode se mover, só que ele poderia vir para cá. Por que que ele não pode vir para cá? Porque ele está aqui, ele tem uma outra peça da mesma cor, então eu não posso ter duas peças ocupando a mesma casa. Tudo bem? Então, vou movimentar o meu cavalo para cá. Vou avançar o meu rei. Vou movimentar o meu cavalo. Vou movimentar o meu rei. Vi o meu cavalo. Tudo bem? Então, olha só, vou fazer vários movimentos rápidos do cavalo, tá? Todos em L, ó. Tá bom? Então, eu vou sair agora, eu vou desistir, porque agora eu quero colocar uns peões junto com os cavalos para mostrar como que o cavalo captura. Tudo bem? Tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar para o modo de edição. Eu tenho os dois cavalos e eu vou colocar aqui alguns peões pretos. Vou também colocar alguns peões brancos, mas o meu objetivo é mostrar como que o cavalo captura, tudo bem? Então eu vou iniciar o jogo, eu vou jogar com as brancas, iniciar o jogo. Então tá aqui, ó. O que eu vou fazer? De novo, meu objetivo é mostrar como o cavalo se movimenta e como o cavalo agora captura uma peça. Um outro fato interessante aqui, ó. Observem um fato bastante importante, mais uma curiosidade sobre o cavalo. O cavalo é a única peça que pula por cima de outras. Então, por exemplo, observem que o cavalo, para ele chegar aqui, o cavalo que está em B1, para ele chegar na casa C3,
ele vai passar por cima do peão que está em B2, tudo bem? O cavalo que está em B1, para chegar em C3, ele vai passar pelo peão que está em B2. Olha aqui, ó. Ou então, caso ele queira vir para A3, ele vai passar por cima do peão que está em B2. Estão entendendo? Então tá bom. Vamos lá ver, né? Então vamos lá. Então, vamos entender isso. O cavalo ele pula por cima de outras peças. Outras peças não fazem isso. O rei não faz isso, a dama não faz isso, a torre não faz isso, tá? O peão não faz isso. A única que pula por cima é o cavalo. Então eu vou movimentar o meu cavalo. Vou movimentar esse aqui. Vou movimentar esse cavalo. E esse daqui. Observem aqui, ó, o que está acontecendo. Eu tenho o meu rei, né? O rei preto. Eu vou movimentar o meu rei. Olha só, coloquei. Olha só, o peão ele captura na diagonal. Então, se eu não fizer nada, ele vai capturar o meu cavalo. Ao mesmo tempo, esse cavalo aqui, ó, ele tem todas essas posições que ele pode se mover. Inclusive, ele pode capturar. Ele pode capturar o peãozinho preto, mas se eu fizer isso, ó, se o cavalo, ó, 2, 1. Se o cavalo capturar o peão, aí o peão preto vai capturar o meu cavalo, porque o peão captura na diagonal. Vamos fazer isso só para ver o que acontece? Tudo bem? Mas eu vou voltar à jogada. Tudo bem? Eu não vou fazer isso, eu não vou... E ele também pode capturar aqui o meu cavalo. Eu não vou fazer isso, eu vou tirar meu cavalo daqui. Tudo bem? Ó, de novo, o peão dele pode capturar o meu cavalo. O que eu vou fazer? Ó? O meu cavalo ele pode ir para qualquer uma dessas casas. O meu cavalo, esse cavalo aqui que está em D4, vai capturar o peão que está em B5. Opa, muito bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou impedir o avanço desse peão movimentando o meu peãozinho. Ou seja, um peão não passa por cima do outro. Tá bom? Olha só. Esse peão não pode avançar mais. O peão preto que está em A4 não pode avançar mais porque o meu peão que está em A3 está bloqueando o caminho dele. E o peão preto que está em C4 também não pode avançar mais porque o peão branco que está em C3 também acabou bloqueando a passagem dele. Então agora o rei preto ele é obrigado a se movimentar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cavalo aqui, ó, tá vendo? As casinhas amarelas é para onde ele se movimentar. 2, 1. Então vou colocar ele aqui. Tudo bem? E esse meu outro, olha só que legal. Esse meu outro cavalo, ele pode ir para qualquer uma dessas casinhas que estão em amarela, fazendo o movimento dele. E eu posso escolher agora se eu quero capturar o peão que está em A4 ou se eu quero capturar o peão que está em C3, C4 também. Eu vou capturar o peão que está em C4. Tudo bem? Então, olha só, vou tirar esse cavalo, vou voltar ele para lá para poder capturar o outro peãozinho. Pronto. Olha só, eu posso capturar o outro peão. Tudo bem? Vamos sair dessa partida que agora eu vou fazer montar um outro tabuleiro. Então eu vou desistir, sim, tá? Eu desisti. Quando você desiste, você perde, né? Mas aqui eu não estou preocupado em ganhar ou perder. Vou limpar o tabuleiro, tá? E agora eu vou colocar 2 cavalos para as pretas, tá? E eu vou colocar peões para as brancas. E agora vamos ver como que as pretas vão capturar os meus peões. Vou jogar com as brancas. Então vou jogar.
Ó, ele capturou. Ele vai capturar esse peãozinho aqui, ó. Tá. Agora, eu vou deixar ele capturar esse peão aqui, ó. Vou colocar o meu peãozinho aqui. Aí na próxima jogada ele vai poder pegar esse peão ou esse peão. Olha só, na hora que eu for coroar o meu peão, ele vai capturar o peão. Então eu vou coroar meu peão, ele vai virar uma rainha. Só que logo em seguida o cavalo capturou ele. Tudo bem? Capturou. Eu não posso, o rei não pode capturar o cavalo porque esse cavalo está protegido pelo outro cavalo, tá? Isso aqui eu vou explicar numa aula que a gente vai estudar cheque. Tudo bem? Lá, eu não posso capturar o cavalo porque ele está protegido pelo rei. De novo, ó, ele pode capturar o meu peão se eu colocar o peão aqui. Eu vou fazer isso, ó. Vou coroar como rainha e ele capturou. Tudo bem? E sobrou apenas um peãozinho, tadinho, que eu vou colocar aqui. E o outro cavalo capturou. Tudo bem? Vou voltar ao começo. Vamos rever então agora bem rápido. Bom, então vamos finalizando a nossa aula por aqui, tá? Então nós vimos o movimento do cavalo. Nós vimos que o cavalo ele anda em L, duas casas, 2, 1, 2, 1, ou duas casas na vertical e uma na horizontal, ou duas casas na horizontal e uma casa na vertical. Nós vimos que o cavalo é a única peça que passa por cima de outras peças, certo? E nós vimos também que o cavalo ele nunca, por exemplo, ele nunca vai capturar a peça por onde ele está passando. Ele só captura a peça aonde ele cai. Tudo bem? Tá? Então a gente vai ficar por aqui. Tudo de bom. Até a próxima.